foi, igreja? O açúcar? Aí, ó, comeu açúcar também, tá todo mundo agitado aqui, menos eu. Tô de dieta, tá, gente? Vou orar pela pastora e olha que a gente quer ouvir a palavra em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, apresenta a tua filha que está aqui no teu altar. Pai, obrigada, Senhor, pela vida dela. Enquanto ela estiver ministrando, que o Senhor ministra o coração dela, da sua casa. Ó Deus, que ela venha trazer uma palavra rema, revelada pelo teu Espírito Santo ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Que ela possa ser instrumento vivo, ó Pai, para, Senhor, trazer a nós aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Jesus é bom, amém? Responsabilidade, né? Louvado seja Deus, a mão já está suada. É assim mesmo, aleluia. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, louvo ao Senhor, aleluia, por esse momento, aleluia. E estava eu orando ao Senhor, né, no decorrer desse dia, depois da escola dominical, perguntando ao Senhor o que é que Ele queria falar aos nossos corações nesta noite. E o Senhor me trouxe ao coração uma palavra que se encontra no livro do Êxodo. Aleluia. Glórias a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Aleluia. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 8, vamos até o 14, né? Aleluia. Que nos diz assim, amém, igreja? Os irmãos acharam? Amém, que nos diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó. E os seus cavaleiros e o seu exército os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pinerote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia! A igreja pode se sentar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Palavra bastante conhecida por nós, tenho a certeza que todos já leram essa palavra, já ouviram essa palavra, alguns já ministraram nessa palavra, mas eu tenho a certeza que hoje o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse livro do Êxodo, né, como nós sabemos, Êxodo significa saída, é o período em que o povo de Israel sai do Egito, Êxodo, aleluia. E quando nós chegamos nesse capítulo de número 14, nós vamos ver que o Senhor, Ele dá uma ordem a Moisés, para que Moisés vá no Egito, aleluia, e diga a Faraó que deixe sair os egípcios, aleluia. E nesse texto nós vemos que muitas vezes o Senhor age de forma que nós não conseguimos entender, né? E a palavra do Senhor mesmo nos pergunta: quem entenderá a mente do Senhor? Né? Não tem como é que a gente vai entender que um Deus que dá ordem a Moisés para ir lá no Egito, aleluia,
Louvado seja Deus. E diz a palavra que Faraó, quando ele olha, ele fala com desdém do povo, dizendo que o povo está embaraçado, que o povo está sem saída, que não há mais solução para o povo, aleluia. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Aleluia. Nós descobrimos na palavra que quando o Senhor ele quer agir, aleluia, ninguém e nada pode impedir o agir do Senhor na vida do seu povo. Louvado seja Deus. E no momento o Senhor chega para Moisés e diz: olha, você vai lá para falar com o Faraó que liberte o meu povo, aleluia. E no versículo de número 4 o Senhor diz: e eu endurecerei o coração de Faraó. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E nos diz a palavra que Moisés vai lá. Aleluia. Faraó por um momento deixa o povo sair. Aleluia. E começa exatamente aí quando o coração de Faraó começa a se endurecer. Aleluia. E quando nós chegamos no versículo em que nós lemos, a partir do versículo de número 8, o Senhor cumpre aquilo que Ele disse que ia fazer em Faraó. Diz a palavra que o Senhor endurece o coração de Faraó. Aleluia. O Senhor endurece o coração de Faraó. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que o povo sai do Egito. Aleluia. Nós vamos ver que Faraó começa ali com o seu coração endurecido. E nós pensamos o seguinte: Deus vai tirar o povo do Egito e vai levar o povo a uma terra que emana leite e mel. Mas aí vem o Senhor, tira o povo do Egito e coloca o povo diante de uma impossibilidade. E às vezes o Senhor faz isso com as nossas vidas. Aleluia. Senhor, nós há tantas promessas na nossa vida. O Senhor diz que vai fazer, aleluia, que vai agir na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, no nosso lar, aleluia. E de repente vem o Senhor e nos coloca diante de uma impossibilidade. Aleluia. E aí, diante desse texto, nós vamos descobrir algumas lições no momento em que o Senhor nos coloca também diante das impossibilidades. E eu tenho certeza que hoje entrou pessoas aqui que estão vivendo momentos de impossibilidades. Estão olhando para situações e dizendo assim: é impossível sair dessa. Aleluia. É como o povo estava, montando claros na frente do grande mar e atrás Faraó e seu grande exército. Mas o Senhor não disse que vai fazer. Mas o Senhor não disse que vai agir. Aleluia. E a primeira coisa que eu aprendi aqui é que nós não podemos nos esquecer, aleluia, que o que vale na nossa vida é o que o Senhor diz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 3, vai dizer que Faraó vai olhar para o povo e vai dizer: está todo mundo embaraçado, está todo mundo sem sair. Infelizmente, muitas vezes a gente dá ouvido às vozes contrárias. Aleluia. Mas o Senhor nos trouxe nesta noite para ministrar ao nosso coração o seguinte: o que vale na minha vida, o que vale na tua vida, o que valia na vida do povo, não é o que o Faraó estava dizendo, não é o que os outros dizem, não é o que as situações dizem, aleluia, é o que o nosso Deus diz a nosso respeito. Aleluia. Se o Senhor disse que vai levar uma terra que emana leite e mel, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o livro de Isaías 14, 27, Isaías vai dizer o seguinte: determinando o Senhor, quem invalidará? Aleluia. Igreja, se Deus determinou, está determinado. Se Deus determinou, aleluia, inferno, diabo nenhum pode invalidar aquilo que Ele falou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
diante das impossibilidades, aleluia, nós vemos que verdadeiramente quem está no controle de tudo é Ele. É Ele que está no controle. Aleluia, como se Ele dissesse assim, lá no controle, coloca tudo na minha mão. Deixa eu tomar o controle. Aleluia. Louvado seja Deus. E se Ele está no controle da vida do povo de Israel, aleluia. Aleluia. Ele faz como Ele quer. Se Ele verdadeiramente está no controle da minha vida e da tua vida, Ele vai fazer da forma que Ele quiser. Queira eu ou não, queira você ou não, o que vai prevalecer não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Ele quer. Aleluia! Para o povo, continuaria lá no Egito, mas essa não era a vontade de Deus. Este não era planos propósitos de Deus. Que coisa linda é saber que o Senhor tem projetos na nossa vida. Coisa linda é saber que a nossa vida, ela é projetada. Aleluia! Ela é projetada não pelos homens ou pelas circunstâncias. É maravilhoso saber que a nossa vida é projetada por um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja Deus. E Ele faz como Ele quer. Aleluia! O querer do Senhor muitas vezes vai nos levar a situações, a barreiras que vão parecer intransponíveis. Deus faz isso. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações que a gente vai olhar e vamos dizer assim, tem jeito, mas não. Tem jeito não. Aleluia. Faraó disse, para que nos trouxe aqui, Moisés? Para que nós morrermos nesse deserto, melhor seria ter ficado lá. E cadê a fé? Cadê a fé que tanto se falou? Confia no Senhor. Cadê a fé? Uma hora a gente fala sobre fé e outra hora o Senhor nos prova naquilo que a gente fala. Prestou atenção nisso? Uma hora a gente dá conselho assim, ó, fica firme. Sai da posição não. Tenha fé. Siga avante. Aí vem o Senhor e diz assim, peraí. E nos coloca naquela situação para ver se a gente vai viver aquilo que a gente fala. Porque dar conselho é fácil. Aleluia. Mas tem hora que o Senhor vai nos levar a experimentar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor coloca o povo, aleluia, diante daquela impossibilidade. Aleluia. Quando o Senhor nos coloca diante das impossibilidades, nesse texto nós descobrimos, aleluia, que diante das impossibilidades nós temos a oportunidade de ter as nossas próprias experiências. Aleluia. O povo estava tendo a oportunidade de ter uma experiência incomparável com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Já foi dito aqui a respeito do mar. Nós vemos, aleluia, na palavra do Senhor que certo dia vai tudo bem. Está indo tudo bem. Aí vem o Senhor e diz para os discípulos assim, olha, passemos para a outra banda. Aleluia. Os discípulos não sabiam de nada, mas Deus já sabia de tudo. Lá atrás você sabia que você ia passar pelo que você está passando hoje? Mas o Senhor já sabia de tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Os discípulos não sabiam que no meio do mar ia acontecer uma grande tempestade. Mas o Senhor já sabia. A grande tempestade pegou os discípulos de surpresa. Mas o Senhor Jesus já sabia. Aleluia. E é assim nas nossas vidas. O momento de impossibilidade nos pega de surpresa. Mas o Senhor já sabia de tudo que nós estamos passando hoje. O Senhor já sabia que nós iríamos passar por esse momento. E eu vejo, aleluia, o Senhor convidando Israel para viver uma grande experiência com o Senhor. Eu vejo o Senhor, aleluia, convidando os discípulos para viver uma grande experiência com Ele. E eu vejo o Senhor, através das impossibilidades que nós estamos vivendo, nos convidando, aleluia, para viver grandes experiências com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Experiências
Experiências vividas com Deus não são só experiências. Experiências vividas com Deus viram testemunhos. Viram testemunhos. Sabe aquela palavra que diz: o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vira testemunho. É necessário que eu e você tenhamos o nosso próprio testemunho. Passou-se o tempo de contar testemunho dos outros, agora é a nossa vez. Aleluia! Pessoas lá fora precisam ver o que é que o Senhor tem feito na nossa vida. E isso vai acontecer através dos testemunhos. Olha, o Senhor fez na minha vida e Ele pode fazer na sua também. Mas como é que eu vou dizer o Senhor pode fazer na tua vida também, se eu ainda não experimentei um testemunho pessoal com Ele? E esse momento é exatamente para isso. Para eu e você vivemos o nosso testemunho pessoal com Ele, o nosso testemunho particular. Entenda uma coisa, tem propósito. Por mais difícil que esteja, tem propósito. Tem propósito. E o maior propósito é resgatar vidas. O Senhor manifesta o poder dele nas nossas vidas. É para resgatar vidas. É para chegarmos lá fora e dizer: o Senhor ainda faz. O Senhor ainda liberta. O Senhor ainda abre porta onde não tem. O Senhor ainda cura doença incurável. O Senhor, aleluia, ainda dá a última palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o povo de Israel estava ali tendo a sua grande oportunidade, aleluia, de ter a sua experiência com o Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, aleluia, nós vamos descobrir que diante das impossibilidades, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Existem pessoas que passam por dificuldades, que passam por lutas, mas não reconhecem a dependência de Deus. E às vezes ainda tem a coragem de viver como se tudo ia bem, como se tudo vai bem. Aleluia. Mas coisa linda é quando nós nos humilhamos, é quando nós descemos e reconhecemos, aleluia, como já foi dito nessa noite, que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos. Se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia dEle, aleluia. E nós precisamos, você precisa, eu preciso reconhecer a nossa dependência dEle. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Deus, olha, irmãos, imagina, aleluia, a alegria do coração de Deus quando nós entramos na casa dEle, porque eu creio, aleluia, que esse lugar aqui não é um lugar comum. Eu creio que esse lugar, igreja, é um lugar onde o Senhor separou para ter um encontro particular conosco. E é Ele quem nos traz. Imagina a coisa linda quando nós adentramos dentro da casa do Senhor, aleluia, e dobramos o nosso coração e dizemos: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, me perdoe porque até aqui eu tenho me achado autossuficiente. Eu resolvo, se não fosse o meu trabalho, se não fosse eu. E Deus é tão misericordioso conosco. Já pensou se Ele viesse nos abater, nos jogar por terra? Aleluia. Aí vem Ele e nos traz numa noite dessa, aleluia, para nos dizer que nós precisamos em todo tempo, mesmo diante das impossibilidades, mesmo que o coração esteja doído, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você não esteja entendendo, aleluia, mesmo que seu coração esteja ferido, aleluia, que nesta noite eu e você devemos reconhecer o quanto dependemos do Senhor. Porque sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sem a presença do Senhor não tem vitória. Aleluia. Aleluia.
presença do Senhor, aleluia, não ficamos de pé. Sem a presença do Senhor não tem vida. Sem a presença do Senhor não tem ânimo, não tem alegria. Aleluia. Quando nós chegamos no segundo livro das Crônicas de Israel, no versículo de número 22, nós vemos o povo mais uma vez passando por uma situação de impossibilidade. E o interessante é que nesse momento de impossibilidade, aleluia, Josafá ele olha para Deus e ele é bem sincero. Quando ele diz para o Senhor assim: Senhor, em nós não há força. Ele é bem sincero, coisa boa, né? É ser sincero diante de Deus: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, não está nada bem. Senhor, eu não estou legal. Senhor, eu sei que eu preciso lutar, eu sei que eu preciso guerrear, eu sei que eu preciso me levantar, Senhor, mas em mim não há força. E Josafá rasgou seu coração dizendo isso para o Senhor: Senhor, em nós não há força. Mas aí ele não coloca o ponto final nessa frase. Ele termina a frase dizendo assim: sim, em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Porém os nossos olhos estão postos em Ti. E nós vamos ver aqui nesse momento em Êxodo que por um momento o povo tira os olhos do Senhor, mas Moisés continua com seus olhos fitos no Senhor. Aleluia. Alguém precisa se levantar para crer, igreja. Alguém precisa se levantar para crer no Senhor. Alguém precisa se levantar para colocar os olhos no Senhor. Se o Senhor escolheu a mim e a você, que sejamos nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagina se Moisés também desistisse. Se Moisés também dissesse: é mesmo, né? O Senhor nos tirou de lá e olha aqui a situação. Mas você vai ver que Moisés sempre tinha uma palavra de ânimo. Moisés sempre tinha uma palavra para levantar o povo. Aleluia. É para isso que o Senhor nos levantou. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós lemos esse texto e vemos o povo aqui diante das impossibilidades, aleluia, nós vamos aprender também. Louvado seja o nome do Senhor, que nada pode impedir o agir do Senhor. Faraó pode se levantar com força. O mar pode estar alto. Aleluia. As espadas podem estar batendo, vindo ao nosso encontro para nos matar. Mas isso não vai impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Jó bem entendeu isso, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus projetos podem ser impedidos. Aquilo que Deus determinou, do mesmo jeitinho será. A promessa não era chegar do outro lado, a promessa não era ir à terra prometida. Então não se preocupe com o mar. Não se preocupe, aleluia, com o Faraó e seu exército. Bem sei eu que tudo pode. Ele pode. Ele ainda tem poder e autoridade. Aleluia. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Nós vamos ver que por um tempo o povo perdeu o controle. E aí, Moisés? Porque tem momentos que a gente perde o controle mesmo. Vamos ser sinceros. A gente é carne. Tem momentos da situação que a gente perde o controle. Mas que coisa linda, mesmo quando nós perdemos o controle, o Senhor continua no controle de tudo. Ele continua no controle de todas as coisas. Diante desse texto, aleluia, dessa impossibilidade, nós descobrimos, aleluia, que Faraó ele pode até ter força, porque o adversário de nossas almas ele não é fraco. Ele tem força. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Mateus 28, 18, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: todo poder me foi dado no céu e também na terra.
Aleluia! O inimigo ele pode até ter força, Faraó pode até ter força, mas todo poder e toda autoridade pertence ao nosso Deus. E nós não podemos nos esquecer deste detalhe, um detalhe que faz toda a diferença. Quando nós entendemos que todo poder e toda autoridade pertence a Deus, a nossa visão espiritual ela é curada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos descobrir também nesse texto, aleluia, ele é bem longo, né? Nós vamos descobrir também neste texto, aleluia, que através dessa impossibilidade, o nome do Senhor ele foi glorificado. Não entendi isso. Essa impossibilidade é só para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! No versículo de número 14, que foi o que lemos, Moisés chega ali, ainda diante da impossibilidade, porque eles ainda não tinham atravessado o mar. Moisés chega ali, aleluia, diante do povo e lança uma palavra de ânimo. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Sabe, ele vai pelejar, ele vai guerrear, ele vai agir, ele vai trabalhar, a vitória vai chegar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! É evidente que não é fácil, aleluia, tomar posse de uma promessa quando a gente olha em volta e está dando tudo errado. Mas a gente precisa crer que Deus está no controle. A gente precisa crer que tudo é por um propósito. É projeto de Deus, irmãos, que entende a vontade de Deus. Vai ter hora que nós vamos estar lá no monte, mas também vai ter momento que a gente vai estar lá no vale. Aleluia! Mas a palavra do Senhor diz que Ele é Deus no monte, mas Ele também é Deus lá no vale. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos tomar a decisão. Que decisão é essa? De crer no Senhor, aconteça o que acontecer. Nós precisamos tomar essa decisão. Eu decido. Não importa o que dizem. Eu decido crer naquele que me fez a promessa. Eu decido crer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra que depois da palavra de Moisés, aleluia, esse povo, ele continua, aleluia, a sua caminhada. Ele continua ali na presença do Senhor. Eles murmuraram, mas eu não vi ninguém voltando. Também se voltar é morte, né? Entende isso? Se voltar é morte na certa. Entende isso? Sair da vontade é morte na certa. Sair do projeto é morte na certa. Sair daquilo que Deus quer, uma hora a morte vai chegar. Mas continuar no projeto, mesmo sofrendo, continuar, aleluia, nos planos do Senhor, na vontade do Senhor, mesmo sofrendo, pode até parecer que vai morrer, mas o Senhor não deixa. Aleluia. O Senhor cuida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós chegamos no versículo de número 21, a palavra nos diz que Moisés, ele estende a sua mão sobre o mar. Olha que coisa linda. Aleluia! E o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite. Imagina uma noite, irmãos, é uma coisa muito tremenda. O povo está ali a noite toda e Faraó não toca em ninguém. O povo está ali a noite toda, Faraó está ameaçando, mas não matou ninguém. Cuidado de Deus, né? Quando a gente está na obediência, a gente está debaixo do cuidado. Quando a gente está no projeto, a gente está debaixo do cuidado. Aleluia. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor, o cuidado do Senhor está sobre as nossas vidas. Imagina um muro de proteção.
Sabe aquele versículo que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Esse mistério aí. O anjo do Senhor acampa. Mas aí tem um mistério. Não é ao redor de qualquer um. Não. É ao redor daquele que o teme e traz livramento. Uma noite inteira esperando, mas guardados no livramento do Senhor. Aleluia. E é assim que o Senhor faz. Enquanto a promessa não se cumpre, Ele nos guarda debaixo da sua potente mão. Enquanto estivermos na obediência. Aleluia. E diz a palavra que Moisés toca no mar. E o Senhor faz retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. O que me chama muita atenção neste versículo é que o vento soprou do lado oriental. Eu guardei essa palavra no meu coração durante, tenho trago ela durante alguns anos. Vento oriental. O vento não veio de lá. O vento não veio da direita, o vento não veio da esquerda, o vento não veio da retaguarda, o vento veio de lá. E a palavra do Senhor nos leva a entender que o mar começou a abrir lá. Quem estava aqui à beira-mar não estava vendo, mas já estava acontecendo. Aleluia! Aleluia! Quem estava à beira-mar não estava vendo o mar se abrir lá por um vento oriental, mas já estava abrindo. Aleluia! Então, até chegar a ele, irmão, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Sabe essa fé de eu não estou vendo, mas eu creio que Ele já está fazendo. Eu não estou vendo, mas eu creio que Ele já está agindo. E é isso que Ele quer fazer na vida de cada um de nós que estamos aqui dentro. E de você que está aí fora também. De você que está ouvindo na sua casa. Mas para que o Senhor haja, aleluia, dessa forma na minha vida e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. É necessário a gente fazer cumprir nas nossas vidas, aleluia, aquela palavra que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, um autoexame, para saber como é que está a minha vida com Deus. Aleluia. Como é que está a minha vida com Deus? E essa noite é noite de reconciliação. Essa noite é noite de restauração. Essa noite é noite de renovo. Essa noite é noite, aleluia, de novidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sei como é que está a tua vida, mas através dessa palavra, aleluia, que você venha fazer uma reflexão. Como é que está a tua vida com Deus nessa noite? Porque Ele tem livramento para a tua vida. Ele tem bênção, Ele tem provisões. Ele tem libertação, Ele tem cura, Ele tem vida eterna. Mas a pergunta é: como está a nossa vida com Deus? E eu não quero perder a oportunidade de entrar aqui, aleluia, nessa noite gloriosa, porque o Rei da Glória está neste lugar. Eu não aceito sair da mesma maneira que eu entrei. Eu quero sair renovado. Eu quero sair restaurado, aleluia. Se eu cheguei aqui, aleluia, longe da vontade de Deus, hoje eu quero voltar. Hoje eu quero renovar a minha aliança com Ele, porque eu necessito que Ele tome o controle dessa situação. Eu necessito que Ele tome o controle da minha vida, da minha causa, porque é só Ele. Aleluia. E nós vemos esse texto lançando uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Qual é, aleluia, a nossa decisão nesta noite? Qual é a tua decisão? O Senhor não me obriga a obedecê-lo, mas Ele me dá o poder de escolha. Ele me dá o poder de escolha. Aleluia. Louvado. Tem gente que diz que o Senhor dá o poder de decisão, mas eu acredito que até quando o homem decide uma coisa, se o Senhor quiser, o Senhor muda aquilo. Mas a escolha, o Senhor me deu liberdade. Aleluia. E isso aconteceu desde lá do Éden, quando o Senhor
faz nascer, né? A Bíblia diz que o Senhor faz nascer a árvore da vida e a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor, mesmo sabendo que o homem ia falhar, o Senhor pega a árvore, diz a palavra, ele não coloca escondido, ele coloca no meio do jardim. No meio, ele coloca no meio. Está aí no meio, decide o que é que tu quer. Aleluia. A autoridade para tomar a decisão certa, o Senhor já nos deu. Aleluia. A autoridade para tomar a decisão certa, o Senhor já lhe deu. Aleluia. Então, essa responsabilidade é lançada sobre as nossas vidas nesta noite. Todos ouviram a palavra, eu ouvi a palavra. Aleluia. E eu tenho a certeza que a palavra, como diz a própria Bíblia, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra onde homem nenhum consegue penetrar. E olhando aqui eu já vi que a palavra ela penetrou nos corações. Então não permita sair daqui dentro da mesma maneira. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de Cristo. Nós não estamos falando de rótulo de igreja, nós estamos falando de Cristo. Aleluia. Deixa Cristo entrar, deixa Ele mover, deixa Ele agir, deixa Ele trazer de volta para o local de onde você nunca deveria ter saído. Aleluia. E eu sei que o Senhor está falando contigo. Então, como diz a palavra, né? Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Deixa Ele agir. Aleluia. Louvado seja Deus. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Me despedindo aí do pessoal que está online, né? Que o Senhor continue abençoando sua vida. Se você decidir entregar a tua vida para Cristo, amém. Né? Se você decidir entregar a tua vida para Cristo, aleluia, não estamos falando da tua posição, o que você tem feito, aleluia, mas se você quiser entregar a tua vida para Cristo, aleluia, dê um sinal, certamente vai ter alguém orando pela tua vida, vai ter alguém intercedendo por você e apresentando a tua vida a Cristo, porque o mais importante é isso, amém? Uma noite abençoada para todos e que o Espírito Santo do Senhor continue falando em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor.